Ok, gente, voltamos ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara de hoje, conversando com o engenheiro ligado à questão de saneamento, o ex-presidente da Casal, Álvaro Menezes, uma autoridade no assunto, como vocês já viram no primeiro bloco, né? E vamos continuar no segundo, onde eu deixei uma pergunta no ar, ou um questionamento no ar, a respeito de as pessoas às vezes não entenderem o que é saneamento básico, acham que é esgoto, quando na realidade a água está incluída nisso. Não só a água, mas também hoje os resíduos sólidos, como são chamados popularmente o lixo, né? Perfeito. E a drenagem urbana, que é uma coisa que a gente não se preocupa muito, a não ser quando chove. A drenagem urbana é um dos pontos hoje que mais causa problemas nas áreas urbanas, porque existem os pontos de alagamentos crônicos, os pontos de inundação. E essa questão da drenagem urbana, só fazendo um parênteses também no contexto do saneamento, Geraldo, e você que é um homem que vive visualizando as questões relacionadas com o turismo, ela tem tudo a ver com todo esse sistema que a gente chama de saneamento. Com certeza. Porque se você concentra suas ações, por exemplo, e a gente vê muito isso, no fortalecimento dos grupos de defesa civil, que são muito importantes, mas você não cuida da sua rede de drenagem, da revisão da rede de drenagem, da atualização nas da águas rede de drenagem, pluviais, sobretudo. nas águas pluviais, se você não cuida da implantação de sistemas de drenagem, contenção de cheias e inundações, toda vez que tem uma chuva forte, você tem o risco de ter o que aconteceu agora em Belo Horizonte. Exatamente. Os canais que hoje estão restringidos na sua capacidade de veicular água, porque eles foram engolidos pela urbanização, encobertos pelas pavimentações, eles provocam vários acidentes e mortes. Muito bom. Porque a drenagem não vem sendo mais gerenciada. A gente ainda dá uma atenção muito grande, com razão, à água, uma atenção um pouco menor ao esgotamento sanitário, uma atenção um pouco menor à questão do lixo, dos resíduos sólidos e atenção nenhuma à drenagem, né? Ninguém cuida de drenagem. Engraçado, foi muito bom você falar nisso. E isso é uma coisa muito importante. As pessoas, não, nós calçamos tantas ruas, asfaltamos tantas ruas. Exatamente. E cadê a drenagem dessas ruas? Eu né? sempre me chamou a atenção isso. Não existe, não tem. A drenagem tem sempre sido deixada a um plano secundário. E é famosas bocas de lobo, cadê elas? Vem desaparecendo com o tempo. É verdade, então não tem nada, só um revestimento em cima do que era barro e continua assim. Exatamente, então as cidades, para expandirem e mostrarem suas ruas belamente pavimentadas, elas cobrem os córregos naturais. Aqui mesmo onde a gente está aqui no Estela Maris, né? Antigamente, há muitos anos, eu andava muito por aqui, por essa região, aqui nessa Avenida Amélia Rosa tinha um córrego, tinha um riachinho que está completamente encoberto. Perfeito. Mas ele não deixou de ter. Não deixou de existir. Uma daquelas bocas de lobo, desculpe, aquelas línguas negras que saem ali, negras. Tem contribuição desse riacho que não se acabou. Ele continua lançando a sua água amarelada no mar ali. Então, ele foi encoberto. Quando chove aqui nessa região ainda você tem uma razoável condição de drenagem boa, você não tem grandes alagamentos por aqui, mas quando você tem situações como em São Paulo, no Rio de Janeiro, que os córregos naturais foram encobertos pela pavimentação para alargar avenidas, quando a chuva vem, morre gente, né? Carros são destruídos, patrimônio público é destruído, exatamente, patrimônio privado é destruído. Então, a questão da drenagem, ela é uma questão muito importante que hoje precisa realmente ser tão bem tratada ou tão destacada como a questão do esgotamento sanitário e seus efeitos de poluição nas praias. Quais são os efeitos da não drenagem além das enchentes? O que eu quero dizer é o seguinte, ela quando vai para dentro, né? Porque gradativamente ela vai descendo o solo, onde ela vai parar? O que vai acontecer? O que pode acontecer? Uma parte dela, que hoje já não é mais tão comum assim, deveria estar se infiltrando, porque a chuva ela passa exatamente por esse processo. Da chuva que cai, da água que cai nas chuvas, uma parte se infiltra, outra parte é absorvida pelas plantas, outra parte vai para os rios, por mares e por aí, né? Quando a gente, para viver melhor, né, pavimenta todas as nossas ruas e deixa de ter jardins, deixa de ter piso permeável nos pavimentos, essa água ela tem que escorrer para algum lugar. Ela escorre para os pontos mais baixos, mas no meio do caminho ela pode se acumular e criar aquelas zonas de alagamento, bacias de acumulação. Então, hoje em dia existe um conceito que é desenvolvido e o presidente da BRH é uma pessoa daqui hoje, o professor Vladimir da UFAL, ele tem trabalhado muito nisso aí na questão da drenagem urbana, o conceito da drenagem sustentável, que é você ter uma sequência de ações que vão desde o que você faz na sua casa, se você morar numa residência ou se você morar no edifício de apartamentos, que tenha áreas verdes, que tenha mais áreas permeáveis, que tenha jardins verdes, que
coletem água com mais facilidade, que acumulem água, para você ir evitando que a água que cai da chuva ela vá para uma rua que não tem mais drenagem suficiente para direcionar aquela água para um ponto onde ela não vá causar prejuízo, né? Então, assim, a água da chuva que cai e a água pluvial, nessa questão, como é muito chamada, relacionada com os efeitos dela na falta da drenagem urbana, ela é uma coisa hoje que, quando chegam os períodos chuvosos, pode trazer muito prejuízo. A gente está vivenciando agora as notícias sobre o Belo Horizonte, sobre o Espírito Santo. Exatamente. Né? O Espírito Santo está se acabando de chuva. Muitas áreas urbanas são prejudicadas exatamente. Muito bem. Aí eu vou até um pouquinho mais fundo. Quando se fala, por exemplo, no caimento de um prédio, porque houve de uma edificação, porque houve muita chuva e esse prédio está colocado em barranco, a gente já sabe dos deslizamentos, aí ele pode ocorrer. Mas agora eu vou um pouquinho mais fundo. Nós estamos aqui numa região plana, se não houver esse escoamento das águas pluviais como deve, ela pode chegar a afetar as estruturas de um prédio que também está numa área horizontal como essa, a ponto de derrubar? Não dá para a gente fazer essa afirmação não, porque depende muito da construção do prédio, do efeito da chuva, da situação do solo, então não dá para a gente afirmar que possa vir a causar isso aí. O efeito maior exatamente da falta da drenagem urbana, ou da falta de gestão da drenagem urbana, que também precisa ser gerenciada, né? Porque a gente, se você for em qualquer prefeitura do Brasil, não estou falando da prefeitura de Maceió, você dificilmente vai encontrar cadastros de rede de drenagem, como estão as redes de drenagem, qual é o diâmetro da rede de drenagem, se ela está limpa, se ela está suja, se ela está atendendo, tá? Quando chove. Então essa questão da gestão da drenagem urbana é que é impactante. E assim, relacionar esses efeitos com situações como essa que você colocou, é um pouco imprevisível, é difícil de você Tudo fazer. bem, você não pode precisar, mas pode ser um caso. Eu me lembro que eu morei, quando eu fui para o Recife, morar no Recife há muitos e muitos anos atrás, eu morei num prédio absolutamente novo, um apartamento imenso de 4 quartos, etc. Depois me mudei dele e tal, vim embora. Daqui a pouco, quando eu vejo, o prédio caiu. Na beira-mar da Piedade, que foi o edifício... Eu lembro daquilo. Lembra daquilo, né? Aquele edifício na Praia da Piedade. Aí, uma das coisas foi que a infiltração misturada com a areia que havia embaixo prejudicou e fez cair. Mas Boa Viagem é um caso específico, porque Boa Viagem, como teve como teve ali muita retirada de água do subsolo com poços, aquilo desequilibrou. Desequilibrou, muito bem. Bom, você participou e esteve à frente de um evento agora, ultimamente. Eu queria que você falasse sobre esse evento. Nós realizamos aqui em Maceió, no dia 17 de outubro, pela ABS, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental. Isso. Né? Eu sou o segundo secretário da Direção Nacional. Perfeito. E uma das coisas que a gente vem fazendo é promover alguns seminários que visem levar ao conhecimento da população tecnologias que estão disponíveis hoje para melhorar, vamos dizer assim, a relação entre oferta e demanda de água, porque a gente vive, principalmente aqui no Nordeste, há mais de 5 anos, uma seca brutal, que afeta também as áreas urbanas. Perfeito. Então a gente tratou sobre o reuso. O reuso da água, o reuso do esgoto, na verdade, é o reuso do efluente tratado nas extrações de esgoto, que é chamado reuso da água, para várias finalidades. Muito bem. Desde a finalidade industrial até a finalidade para uso potável e não potável. A gente trouxe para cá o professor Ivanildo Espanhol, que é uma das maiores autoridades mundiais no assunto, ela é da USP, mas o advogado Fernando Marcato, que veio falar da parte da legislação aplicada ao reuso, e os técnicos da Dow Química e da CH2M Rio, que é uma consultoria americana, para falar sobre tecnologias e projetos. Muito bom. A ABS já fez isso em Fortaleza, fez em Recife também, fez aqui em Maceió agora em outubro, e tem essa intenção, promover a informação de assuntos de caráter técnico, mas que precisam ser levados a toda a sociedade. Muito bom. Eu vou, inclusive, tomar a ousadia de fazer uma proposta que você não sabe e que de quem eu vou falar também não sabe. O nosso atual presidente do Tribunal de Contas, que é o conselheiro Otávio Lessa, deixa de ser o presidente a partir do dia 1º, mas assume a diretoria geral da Escola de Contas do Tribunal, que é uma escola fabulosa. E eu vou propor palestra ou um seminário, alguma coisa organizado por você, no sentido de atingir os gestores municipais para que eles entendam sobre esse assunto. E esse é um assunto muito importante, pegando um gancho aí no que você falou, não só os gestores municipais, mas a relação dos tribunais de conta com o serviço de saneamento é muito importante. Muito.
E levar para os técnicos do Tribunal de Contas a realidade Isso. também é importante. Porque Perfeito. às vezes o técnico do Tribunal de Contas ele está analisando só papel. Isso. E ele precisa de fato saber como aquele papel funciona. Virou então que ele está vendo. Então você aceita o repto. Aceito. Ok. Vamos conversar com o Otávio Lessa e sem dúvida alguma isso vai acontecer. Tá bom, você que obrigado. é uma autoridade no assunto. Olha, Álvaro, eu agradeço profundamente você ter aceito o nosso convite e eu espero que a gente possa contar realmente com você, não só lá, mas aqui também. Estou à disposição. Outras vezes e peço mais. desculpas por outras vezes não ter podido comparecer, mas isso é um bom sinal. E agradeço muito a oportunidade de obrigado, estar falando sobre muito um tema obrigado. importante e me encontrar. Muito obrigado. Obrigado a vocês também que estiveram conosco até agora. Até amanhã, se Deus quiser, com mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Ele mandou dizer que quer, viu, gente? Então, os nossos encontros estão marcados na TV Mar e na TV Cidadã. Obrigado, gente.